Bom dia. Então vamos continuar falando de relações de equivalência. E vamos começar lembrando da definição. E eu vou chamar de relação sobre X, né? É dita equivalência se for reflexiva simétrica e transitiva. Aí, na aula passada, eu mostrei para vocês que, definindo as classes de equivalência, né, como sendo isso aqui é o conjunto dos B em X, tal que A em relação com B. Isso aqui é chamado de classe de equivalência de A. E por meio da relação de equivalência E, né? Aí, vamos relembrar o que eu defini. Eu defini também, usando letras diferentes, mas era isso, né? O conjunto quociente como sendo o conjunto de todas as classes de equivalência. Certo? É o conjunto de todas as classes de equivalência. E que mais? Eu defini a projeção canônica é uma função de x para o conjunto quociente, é definida por meio da posição π de A igual simplesmente a classe de A, certo? E aí, se trata de uma função sobrejetiva, né? Sobrejetiva. Por que é sobrejetiva? Se eu pego uma classe então essa classe é igual à imagem de um elemento. Qual elemento? A, por exemplo, né? Então isso é uma demonstração de um fato muito básico das projeções canônicas, que são sobrejetivas. E aí, o que mais que eu falei? Eu defini, a partir de uma função, eu defini uma relação de equivalência, né? A partir de uma função CF é uma função, então eu defini a relação RF, né? É uma relação sobre X definida por A RF B, se e somente se F de A igual a F de B. E aí eu mostrei que esse aqui é uma equivalência. Não importa qual é a função f, essa RF vai sempre ser uma relação de equivalência. E, para terminar a última aula, eu mostrei que, mais em geral, CR é uma equivalência. Equivalência sobre X. Então,
R é igual a RF, onde F é exatamente igual a πr, que vai de x para x módulo R. Então toda a relação de equivalência tem a forma desse tipo, RF, né? Toda relação de equivalência tem essa forma aqui. Agora vamos dar um exemplo de relação. Bom, o que traduzido, o que isso significa? Significa que, em outras palavras, né, em o é, a RB, se somente se somente se a classe de A, isso eu mostrei para vocês, né? Isso é uma demonstração que eu fiz na aula passada, mas isso é a mesma coisa que dizer que f de A igual a f de B, porque a função f agora é a projeção canônica, né? E isso obviamente é a mesma coisa que dizer que a RFB. Então isso mostra que as duas relações R e RF são iguais, né? Com F sendo igual à projeção canônica. Agora vamos ver um exemplo de RF. Um exemplo de RF, bom, eu posso definir para uma função qualquer, né? Vamos pegar uma função desse jeito, assim. Não, talvez vou pegar os números inteiros, né? Você lembra que os números inteiros são todos os negativos junto com zero, junto com todos os positivos, né? Aí eu pego a função f de z para z definida por f de x igual a x ao quadrado, né? Quem é que vai ser a RF? Bom, vamos calcular essa relação RF nesse caso, né? Então eu sei que a RFB, se é somente se f de A igual a f de B, mais f de A, f de B, eu conheço a função f, né? A ao quadrado igual a B ao quadrado. E quando é que A ao quadrado igual a B ao quadrado, você sabe que isso acontece se é somente se A igual B ou menos B, né? A igual a menos ou menos B. Então, quem é a classe de A nesse caso? A classe de A por meio da relação RF é dado pelo conjunto dos elementos em relação com A. Bom, A é sempre em relação com A, e outro elemento em relação com A vai ser menos A, né? Porque eu posso reescrever essa igualdade como B igual a mais ou menos A, né? Aqui eu estou calculando, o que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou calculando a classe de A, eu estou calculando quem são os elementos que são em relação com A, né? Aí eu encontro que os elementos em relação com A são exatamente esses dois aqui, né? Aí é por isso que a classe de A é dada por esses dois elementos. Então as classes, nesse caso, todas têm dois elementos, né? E o conjunto quociente simplesmente, bom, Z módulo RF é dado por simplesmente o conjunto dessas classes. Então, é um conjunto de conjuntos, né? E como você percebe, se trata de, agora A pertence a Z, um conjunto de conjuntos, cada um com dois elementos, e também você percebe que não tem interseção entre duas dessas classes, né? E, por exemplo, se eu pego uma classe, por exemplo, vai ser, vamos começar a listar essas classes. Bom, uma classe vai ser zero, né? Isso aqui é uma classe, porque nesse caso zero igual a menos zero, né? Uma outra classe vai ser um menos um. Uma outra classe vai ser 2 menos 2. Uma outra classe vai ser 3 menos 3, etc, né? Essas são as classes de equivalência dessa relação
RF, né, nesse exemplo aqui. Agora, a ideia mais em geral, vamos dar uma ideia mais em geral, se a gente conseguir, né, é que você tem uma função f, né, entre x e y, uma função f, e a ideia é o seguinte, quem é a classe desse cara? Vamos pegar um mazinho, né? Quem é a classe dele? Bom, como é que eu calculo a classe dele? Eu preciso fazer o quê? Como no caso da função que agora a gente viu. Preciso pegar f de a, que está aqui, f de a. Aí o que é que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o conjunto de todos os elementos, aqui tem todos os elementos cuja imagem é exatamente igual a f de a. Né? No caso da função anterior, todos os elementos cuja imagem é também igual a f de a. No caso do exemplo anterior, eu, por exemplo, pegava 1, aí eu calculava 1 ao quadrado, que era 1, aí eu pegava todos os elementos cuja imagem era igual a 1, né? Dentro do... Esse aqui é no exemplo anterior, eu tinha os inteiros aqui, né? Aí eu pegava um elemento, por exemplo, 1, né? Aí eu pegava a sua imagem 1, aí eu pegava o conjunto dos elementos cuja imagem era igual a 1. Então, quem são as classes de equivalência? Então, podemos escrever aqui em cima. Classes de equivalência de RF. Quem são as classes de equivalência? São exatamente quem? São as pré-imagens dos elementos de Y. Se você pensa um pouco na definição de pré-imagem, você percebe que é exatamente isso. As classes de equivalência da função da relação RF, vamos escrever aqui embaixo. Ou seja, esse conjunto aqui, que eu escrevi aqui, é exatamente igual a x módulo RF. Né? Esse conjunto aqui é igual ao conjunto quociente x módulo RF. Porque, pelo desenho, é claro, né? Eu pego Bom, na verdade, tem um detalhe aqui, né? Não é exatamente isso, mas assim, isso é um detalhe um pouco... É um detalhe técnico, assim, mas... Pré-imagens dos elementos y, tal que y, bom, y não pode ser qualquer elemento, y tem que estar na imagem da função f, né? Porque senão, senão se não estiver na imagem, aí isso seria um conjunto vazio, né? Aí, agora a gente vai fazer o quê? Vamos formalizar um pouco melhor essa questão aqui, que eu falei aqui, né? Depois, quando você vai ver a situação de um ponto de vista mais geral, você vai perceber que é isso mesmo. Eu pego, por exemplo, no exemplo anterior, eu tinha f de x igual a x ao quadrado, né? F era igual a z, de z para z. Aí quem eram as classes? Bom, por exemplo, para a imagem de 0 era 0, para a imagem de 1 era 1 menos 1, né? Etc, etc, né? Para a imagem bom, de 2 é vazia, né? Aí eu preciso pegar uma pré-imagem de um elemento que está na imagem. Por exemplo, 4 era dada por 2 menos 2, etc, né? Se você volta ao exemplo anterior, você percebe que era isso.
Isso aqui é o conjunto quociente. Agora vamos dar uma... Bom, antes de continuar falando disso, eu demonstro uma coisa que eu esqueci de mostrar na aula passada, que é o seguinte. Bom, você lembra que eu mostrei que, é, em geral, o que é que acontece? Bom, é igual o caso é, da relação RF. Na relação RF você tem uma função f, aí você pega, aqui tem a pré-imagem desse elemento aqui tem a pré-imagem desse outro elemento aqui, etc, etc, né? Então você percebe que as classes de equivalência são conjuntos disjuntos e a união... Bom, vamos formalizar isso nessa proposição, que não é difícil para mostrar. É, lembra que tudo que eu estou falando, eu tô também lendo no arquivo, né? Então você pode colocar em pausa, ler o arquivo. Agora, a proposição é que seja E uma equivalência sobre X. Então, as classes de equivalência, né, não vou escrever, mas as classes formam uma partição de X. Ou seja, o que é que significa isso? Ou seja, a união de todas as classes X pertence a X da classe de X é igual a X, e ahn, se ahn, eu tenho duas classes distintas, bom, na verdade é melhor usar as letras como eu fiz no arquivo, melhor usar A e B, porque se duas classes são distintas, então a interseção A é vazia. A interseção é vazia. Como nesse desenho aqui. Nesse desenho, se eu pego duas classes, por exemplo, essas duas, elas não têm interseção, elas são disjuntas, não têm interseção. Então vamos demonstrar essa proposição aqui. Demonstração. Bom, é muito simples essa demonstração. Por exemplo, bom, o que está escrito aqui da união, né, é uma coisa muito simples. É simplesmente o fato que essa escrita, que parece complicada, está simplesmente dizendo que todo elemento do conjunto x pertence a alguma dessas classes, né, que é a união desses conjuntos é igual a x. Então, se eu pego x no conjunto x, então a gente viu que x pertence à classe do mesmo x. Por quê? Porque x é em relação com si mesmo, sendo que a relação é reflexiva. E isso implica que a união das classes é igual a x. Porque essa escrita, como eu falei, está simplesmente dizendo que todo elemento do x, né, pertence a uma dessas classes, né? Então, aqui não tem muito para fazer. Agora, a outra coisa que a gente tem que mostrar é que... É, bom, vamos apagar aqui e continuar na próxima. O que eu preciso mostrar é que se duas classes são distintas, vou mostrar que
que se duas classes A e B são distintas, então a interseção A, B é vazia. Então agora isso aqui é a minha hipótese, né? Que as duas classes são distintas, é a hipótese. Aí eu quero mostrar, então, que elas são, é, vou mostrar que não tem interseção. Suponha, por contradição, que na verdade essas duas classes não são disjuntas, né? E seja, eh, se elas não são disjuntas, então existe um elemento x na interseção, né? Vamos pegar um elemento na interseção. Então isso significa, se você lembra, significa que A em relação com x e B também em relação com x. Mas se você agora aplica as propriedades da relação de equivalência, por exemplo, ela é simétrica, né? Então A em relação com x, aí eu posso trocar a ordem dos outros dois, x em relação com B, porque ela é porque ela é simétrica. E agora usando que é transitiva, eu tenho essas duas, usando que é transitiva, eu deduzo que A em relação com B, mas A em relação com B, você lembra que implica que as duas classes são iguais. Contradição. Quando eu escrevo esse símbolo, significa contradição. Então a demonstração terminou, né? E... Tá bom. É... Lembra que essa implicação aqui é também a implicação contrária? Eu não vou mostrar aqui porque eu mostrei na aula passada, certo? Então tá. Tá bom, então vamos descer. Aqui no arquivo eu estou relembrando que é a relação RF, o que eu já fiz aqui, a projeção canônica você sabe o que é. Agora vamos fazer, eu também observei que é subjetiva. Então agora vamos falar desse resultado fundamental, que é o teorema de isomorfismo. Teorema de isomorfismo para conjuntos. O teorema de isomorfismo, eh, então vamos começar a falar do teorema de isomorfismo. Então para falar do teorema de isomorfismo, eu preciso lembrar o que é a composição de funções, né? Composição de funções é uma coisa bem simples. Eu vou lembrar aqui para você. Imagina de ter duas funções agora. Por exemplo, isso aqui é uma função f. Aí suponho de ter uma outra função aqui, função g, né? Aí eu posso fazer a composição. Eu posso fazer uma função que eu chamo de g círculo f, né? E como é que essa composição g, composição f, é definida no elemento x? É muito simples, é definida da forma seguinte: g de f de x. Isso aqui é a definição de composição de funções, né? E agora, isso aqui é a definição de composição. Agora, bom, vamos dar um exemplo que dê para entender, assim, para você. Isso aqui é a definição de composição. Qual é que pode ser um exemplo? Bom,
Exemplo, vamos pegar, por exemplo, uma função de z para n, aí esse aqui vai ser a minha f, g, né? Aí, por exemplo, f de x pode ser x mais 1, g de x pode ser x ao quadrado, né? Então, quem é que vai ser g composição f de x? Isso vai ser g de f de x, né? Então, tem que aplicar a função g a f de x é igual a x mais 1, né? Mas a função g, ela faz o quê? Ela eleva ao quadrado. Então, isso aqui é x mais 1 ao quadrado. Então, é uma função, né? É uma função de x que eleva x para x mais 1 tudo ao quadrado, né? E isso é a bom, vamos fazer o seguinte. É, eu vou apagar aqui. Aí vamos pegar esse mesmo exemplo, mas agora vamos fazer o contrário. Nesse exemplo aqui, vamos fazer f composição g de x. Isso não é a mesma coisa, né? Eu estou fazendo isso só para você entender um pouco do que eu estou falando, né? F composição g, isso é f de g de x. Então isso é f aplicado a x ao quadrado, né? Mas f o que é que ele faz? Ele adiciona 1, ele faz x mais 1. Aplicado a x ao quadrado vai dar x ao quadrado mais 1. Então você percebe que é, eu descobri que isso aqui é x ao quadrado mais 1, né? Por outro lado, eu acabei de mostrar para vocês que se eu... bom, na verdade, esse exemplo não é perfeito, sim, eu percebi agora. Bom, por simplicidade, porque as coisas teria que fazer sentido, então vamos colocar z aqui também, certo? Nesse exemplo aqui é importante que tenha z como codomínio da segunda função também. E aí, por exemplo, o que é g composição f de x? Isso vai ser x mais 1 ao quadrado. Então, essas duas funções são diferentes, né? Então, f composição g não é igual a g composição f, né? Você entende que esses dois polinômios são distintos. São duas funções diferentes. E a ideia do que acontece é que, imagina de você ter z, aí por um lado você tem f, g, e aí você pode também fazer a composição nesse outro sentido, né? GF. Aí é isso que eu fiz. Eu construí as duas composições possíveis e me deu duas funções diferentes. Então a composição é uma operação bem interessante. Ela não é comutativa, né? Isso é para você lembrar do que é a composição entre funções. Agora, vamos falar do teorema de isomorfismo para conjuntos. É o seguinte: se f de x para y é uma função sobrejetiva, certo? Então, a função tal de x módulo RF para y definida por tal da classe de um x igual a f de x.
é bem definida, bem e bijetiva, bem definida e bijetiva. Agora, é, sim, e além disso, né? E além disso, F é igual a tal composição, projeção canônica RF. Agora, a ideia é que esse teorema aqui é um teorema fundamental da álgebra em geral, né? É um dos teoremas mais fundamentais. E depois eu vou explicar a ideia, mas antes disso vamos demonstrar esse teorema. Aí o que é que eu vou fazer? O teorema está escrito aqui ao lado, né? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar tudo aqui, aí para ter mais espaço para demonstrar esse teorema. E, bom, primeiro eu vou mostrar que tal é bem definida. O que é que significa que uma função é bem definida? Significa que se, hum, se eu pego duas classes que são iguais, bom, eu vou omitir o RF, mas você entende que se você tem dúvidas, aqui está escrito com os pédices tudo certinho aqui. É como se fosse as classes de A e RF, né? Classe de A em relação a relação RF é igual à classe de B, né? Se a classe de A é igual à classe de B, então o que é que tem que acontecer? Lembra que tal, vou escrever aqui em cima, tal é uma função que vai de x módulo RF até y, né? Então, o domínio da função tal é um conjunto quociente, então os elementos são classes, né? Se a classe de A é igual à classe de B, então é claro que tal da classe de A tem que ser igual a tal da classe de B, né? Agora, isso tem que ser verificado, porque se você vai olhar qual é a definição de tal, vamos escrever aqui em cima, tal de uma classe de x é dada por f de x. Então você entende que aqui tem um problema de representância. Por quê? O que é que eu quero dizer com isso? Aqui o problema é o seguinte, eu estou definindo uma função, a imagem de uma classe, usando um representante. O que é um representante de uma classe? Um elemento da classe, né? Você lembra que uma classe é como, você lembra que em geral, quando você tem um conjunto X, aí você tem as classes de equivalência que formam uma partição. Tipo, esse aqui é a classe de A, esse aqui é a classe de B, esse aqui é a classe de C, classe de D, classe de E, né? Então, cada classe contém muitos elementos. Aí aqui eu estou escolhendo um representante. Por exemplo, aqui, nessa primeira classe em cima, tem um monte de elementos, só que A é só um desses elementos. Aí eu posso escolher outro elemento, né? E que representa a mesma classe. Então, a ideia é que se dois elementos representam a mesma classe, então, como a função é definida em classes, né, a função tem que ser a mesma, aplicada nas duas classes, porque elas são iguais. Mas vamos traduzir o que significa isso. Agora eu vou mostrar isso, né? Essa é a implicação que eu escrevi. Mas traduzindo, isso aqui significa que A é em relação a RF com B. E isso aqui significa que f de A é igual a f de B, usando simplesmente a definição, né, da função tal. Está escrito aqui a definição da função tal, mas a gente lembra que esses dois são equivalentes porque é a definição da relação RF, né? Então isso mostra que tal é bem definido. Agora, bom, eu falei que tal é sobrejetiva, né?
Não, pera um momento. Não, eu falei que tal é objetiva, na verdade, né? Então vamos mostrar que tal é, vamos seguir o que está escrito, sobrejetiva. Sobrejetiva. Eu vou mostrar que tal é bijetiva, então, que ela é injetiva e sobrejetiva. Lembra que tal é uma função que vai do conjunto quociente até y, né? Então eu preciso pegar um elemento do codomínio de tal, se yzinho está em y, aí eu preciso encontrar um elemento do domínio de tal cuja imagem seja igual ao yzinho. Para fazer isso, eu observo que, sendo f sobrejetiva, você lembra que a função f é sobrejetiva por hipótese, né? Era uma hipótese do teorema. Se você esqueceu, é só olhar aqui no arquivo, né? Sendo f sobrejetiva, existe um elemento x em x com f de x é igual a y. Mas, vamos traduzir o que é que isso significa. Você lembra que f de x, está escrito aqui em cima, é sempre igual a tal da classe de x, por definição. Né? Então isso implica, na verdade, né? Implica que tal da classe de x, né? Cuidado com a notação, é igual a f de x, que é igual a y. Então isso mostra que tal é sobrejetivo. Quando eu escrevo isso é porque eu terminei a demonstração do que eu estou demonstrando. Né? Mostra que tal é sobrejetiva, tá vendo? Eu peguei um y, aí eu encontrei um elemento do domínio de tal, nesse caso a classe desse x aqui, cuja imagem, por meio de tal, é igual ao elemento y. Isso mostra que tal é sobrejetiva. Então vamos continuar. Temos que mostrar que tal é injetiva agora, né? Mas isso é muito simples, na verdade, se você entendeu a demonstração do fato que tal é bem definida. Tal é injetiva. Por quê? Porque se você tem que tal de uma classe, bom, vamos chamar de A, classe de A, é igual a tal de classe de B, né? Então, vamos traduzir. Lembra que a definição de tal, de novo, né? Tal vai é uma função que vai de x módulo RF para y, né? E tal de uma classe de A é igual simplesmente a f de A. Se tal da classe de A é igual a tal da classe de B, então vamos traduzir. Isso significa que f de A, porque isso é igual, né? Tal de classe de A é igual a f de B. Mas lembra que isso não implica que é igual a B, certo? Porque eu não sei se f é injetivo. Isso não implica que é igual a B, mas o que é que isso implica? Implica que A é em relação RF com B, né? Mas, se você lembra, a gente viu que quando você tem uma relação de equivalência, dizer que dois elementos são em relação é a mesma coisa que dizer que a classe de A é RF, né? Mas lembra que eu estou omitindo de escrever RF o tempo todo? É igual à classe de B. Então isso mostra que a função tal é injetiva. Né? Eu peguei duas classes com a mesma imagem, aí eu mostrei que as duas classes na verdade são iguais. Né? Agora, vamos demonstrar agora o último ponto, que é que f tem que ser igual a tal composição π rf. Né? Então, para fazer isso, eu vou criar um pouco mais de espaço aqui. Eu vou apagar essa parte. Isso aqui é a coisa mais fácil, na verdade, é só lembrar o que significa composição. Lembra que
a situação é o seguinte, você tem x, né? Aí você tem a sua projeção canônica, π RF, que vai de x para x módulo RF. Aqui você pode considerar a função f, e aqui você pode considerar a função tal, né? E aí a gente tem que mostrar que se você vai de x para y seguindo esse caminho, né? Isso tem que me dar a mesma coisa que a função f. É isso que eu estou dizendo. Mas vamos calcular quem é... para fazer isso, né? É só calcular... Mas isso é trivial, é só uma questão de entender o que eu estou dizendo, porque vamos calcular tal composição π RF aplicado a um elemento x. Bom, isso aqui é o quê? Isso aqui é tal aplicado a π RF de x. Mas π RF, a projeção canônica, é simplesmente calcular a classe dos elementos. Então isso é a classe de x. Mas tal da classe de x é igual a f de x, por definição de tal. Então isso segue pela definição das funções, só isso. Então tá vendo? Eu mostrei que essa função aplicada a um elemento qualquer x é igual a f de x. Então essas duas funções são iguais. Para mostrar que, em geral, né, que duas funções são iguais, se trata de pegar um elemento qualquer do domínio, calcular. Bom, é claro que o domínio e codomínio das duas funções tem que ser o mesmo, porque senão não tem chance de ser igual. E a imagem de todo elemento tem que ser a mesma. Agora, isso mostra o teorema de isomorfismo. Agora vamos comentar a ideia desse teorema aqui, e depois eu vou dar um dos exemplos fundamentais, que são as congruências modulares, né? Mas, por enquanto, eu vou... Bom, vamos comentar... Talvez eu vou deixar a tratação sobre congruências modulares para a próxima aula, e hoje eu vou só terminar com um exemplo, mas antes disso eu vou, hum, eu vou comentar sobre esse teorema de isomorfismo. Agora, você lembra que, por exemplo, vamos pegar um exemplo que a gente considerou ter a mesma idade. Isso é uma relação de equivalência sobre o conjunto X, conjunto de todas as pessoas, né? E quem é, vamos chamar isso de RF, né? Então, R é igual a RF, onde quem é a função f? A função f é a função que vai de x para n, né? E f de x é igual à idade de x. Porque a definição de RF é dada pelo fato da função aplicada aos dois, né? A em relação com B, se somente se f de A igual a f de B. Ou seja, a idade de A igual à idade de B. Então, duas pessoas são em relação se elas têm a mesma idade. E, então, qual é a ideia? A ideia é que eu quero entender o conjunto quociente, né? Quem é o conjunto quociente? Para cada pessoa, você tem que pegar a classe da pessoa, né? E isso vai me dar um monte de classes, né? A princípio, a definição disso é o conjunto de todas as classes de equivalência, né? A pertence a X. Mas a ideia do teorema de isomorfismo é dar uma descrição mais concreta desse conjunto aqui, porque não está muito claro o que ele é, né? Como eu falei,
E você pode dar um nome a cada classe. Para entender melhor o que é esse conjunto de classes de equivalência, você pode dar um nome a cada classe. Então, qual é a coisa mais natural? A coisa mais natural é dar a pessoa, a classe da pessoa X. Bom, a essa classe aqui eu quero dar um nome. Então, qual é o nome? eh, o nome que eu dou a essa classe aqui, o nome que eu dou é f de x. Essa é a ideia do... Basicamente, isso é exatamente a ideia do teorema de isomorfismo. Eu quero dar um nome diferente às classes para poder reconhecê-las melhor. Por exemplo, em vez de falar o conjunto dos elementos, o conjunto das pessoas com 1 ano de idade, eu simplesmente falo um, certo? Mais formalmente, o que é isso aqui? O que é que o teorema de isomorfismo me fala é que esses dois conjuntos, bom, vamos continuar sendo formais, né? Então, o que importa dessa função f, né, é a imagem da função f, porque essa função você entende que ela não é subjetiva, porque existem pessoas, por exemplo, no contradomínio existem números que são muito altos e ninguém tem aquela idade, 500, a gente comentou, né? Então, o que é que eu faço? Primeiro, eu construo uma função subjetiva restringindo o contradomínio, né? Então, o que é que eu faço? Eu defino y como sendo o conjunto de todas as idades das pessoas. Então, o que é esse y? Esse y é simplesmente a imagem de f, né? A imagem da função f. Então, e não é a mesma coisa que o n, né? Que o contradomínio de f, porque, como eu falei, nesse y é um conjunto finito, tem só um número finito de números dentro de y, né? Por exemplo, vai ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, até 100 com certeza, né? Aí talvez alguns dos números 105, 110 não vão aparecer, dependendo se alguém tiver aquela idade ou não, né? Eu não sei escrever isso porque isso muda o tempo todo, então eu não sei. Mas eu sei que eu posso considerar esse conjunto. Agora, é, tá. Agora o que é que eu faço? Eu faço a mesma coisa. é, bom, vamos fazer a mesma coisa, só que como eu vou mudar a função, eu vou usar outra letra para a função, né? A letra que eu vou usar é porque formalmente tem que usar outra letra simplesmente porque eu estou mudando a função, né? Agora a função h é a mesma que a função f, idade de x, né? Só que o que muda é que eu mudei o contradomínio. Y é igual ao conjunto das idades das pessoas. Então agora h é sobrejetiva, né? Sobrejetiva, por construção, né? A função f não era sobrejetiva, isso aqui é, né? É claro que r continua sendo igual a RH, né? Como era igual a RF, também é igual a RH, porque é, o RH, o RF, ele não depende muito do contradomínio da função f. Depende só da regra que define a função. E esse H é sobrejetivo. Agora, o que é que o teorema de isomorfismo me fala? É que existe uma função tal que existe uma fatoração, eu tenho minha função de x para y, que é sobrejetiva, aí eu posso ir para baixo no conjunto quociente, né? E daqui eu posso ir para cima usando a função tal. Então ela está me dizendo que a função tal é bijetiva de x para RH até y,
Então, quando você tem uma função objetiva, ela está me falando o quê? Está me dando uma, tá caracterizando os elementos de qualquer um dos dois usando outro conjunto, né? Ou seja, eu posso pensar, qual que é a ideia de você tem uma, isso aqui é bijetiva. Eu posso pensar que uma função objetiva ela está dando um nome diferente aos elementos, né? Porque se você lembra, quando você pensa em função objetiva, né, é uma função que faz isso, né? Você tem um elemento vai para lá, um vai para cá, um vai para cá. Então, é uma correspondência exata entre os elementos do domínio e os elementos do contradomínio, né? Então, ela está me dizendo, olha, essa função objetiva está me dizendo, olha, você pode pensar nos elementos das classes como sendo exatamente os elementos de Y. No caso de ter a mesma idade, está me dizendo, por exemplo, Y é o conjunto das idades, né? Aí a classe de uma pessoa que tem 2 anos, você pode pensar como sendo o número 2. Fica mais fácil, não? Em vez de pensar o conjunto das pessoas com 2 anos, eu penso simplesmente no número 2, né? No número 2. E, ahn, vamos. É, parece uma questão puramente hum, de notação, mas na verdade é muito útil porque ela permite calcular os conjuntos quocientes de maneira muito fácil. Por exemplo, para terminar, vamos pegar talvez um exemplo com números que vai ficar mais claro, talvez.